Primeira bomba, Léo, primeira bomba. Olha só, eu vou botar aqui na tela e vou explicar o que é este documento. Isso aqui é um parecer, laudo 710/2023, na condição de professor universitário de linguística, coordenador do laboratório de fonética da Universidade Federal de São Carlos. Fui, em função da minha especialidade acadêmica, solicitado pelo escritório do Dr. Pedro Serrano, Valfrido Vard e Rafael Valim. Bom, vou explicar, Léo. Esse perito foi contratado para avaliar se a voz do Eduardo Apio era, de fato, a voz do Eduardo Apio. Só para a gente lembrar e rememorar o caso. O juiz da 13ª Vara de Curitiba foi afastado. Por quê? Porque o namorado da filha do Sérgio Moro gravou uma ligação, a filha do Moro participou disso, né, para dizer que ele estava sendo ameaçado pelo Eduardo Apio. O Moro pegou essa gravação e mandou para o Tribunal Regional Federal de Curitiba. Né? Com isso, o Apio foi afastado e entrou a Gabriela Hardt. O que está dizendo essa perícia, Léo? A voz não é do Apio. O Moro falsificou a prova que afastou o juiz da 13ª Vara de Curitiba. Mais um crime do Sérgio Moro, e a se confirmar, ele tem que ser preso nas próximas horas. Léo, passo para você. Dessa vez de grandes proporções, né, Léo? Olha, a começar por uma coisa que não é muito convencional no judiciário, que é afastar um juiz. Olha o tamanho do crime que o cara cometeu. O cara falsificou um fato, o cara criou uma prova, falsificando a ideia de que um juiz, olha, acusando um juiz de ter ligado para o genro dele para ameaçar o genro dele. Então, no meio dessa bagunça toda, ele ainda consegue, ele como ex-juiz federal, consegue convencer um desembargador federal a afastar um juiz, uma coisa que não é comum, né? Tem aquela questão da inamovibilidade, né? Imobilidade, esqueci o nome bonito para isso, mas assim, não pode afastar juiz do caso. Isso é assim e pronto. Mas o Moro conseguiu, e pior, ele não apenas conseguiu afastar o juiz que estava colocando o pau para quebrar, como ele conseguiu colocar no lugar desse juiz a juíza amiga, que na hora que percebeu como o bicho está pegando, ela preferiu desistir e rapar fora. Então são vários elementos nesse momento. Agora a gente tem o TRF4 sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, a gente tem o Moro interferindo nos processos dos quais ele é parte, ou seja, todos os requisitos necessários para uma prisão preventiva. Agora nós temos todos os elementos que configuram a necessidade de uma prisão cautelar. Afinal de contas, o cara, para não ser investigado pelas denúncias que apontavam exatamente ele como sendo responsável pela extorsão de acusados durante a Lava Jato, ele utilizou-se da fabricação de uma prova e utilizou-se da sua influência para tirar o juiz do caso. Se não tiver motivo maior para prisão cautelar, se não tiver motivo maior para prisão preventiva, eu acho que a gente não tem Código de Processo Penal no Brasil. Não existe como falar em medida diferente dessa. É lógico, nós estamos falando de um cara que ainda é senador da República e por isso uma prisão preventiva contra um senador da República ela segue um rito especial. Mas essa prisão preventiva tem que ser pedida. Não é simplesmente olhar e fazer de conta que nada aconteceu. E nem dá para a Globo continuar fazendo de conta que nada está acontecendo com o Sérgio Moro, né, Léo? Léo, não dá mais. Agora eu te pergunto o seguinte: e o genro do Moro, a filha do Moro que participaram dessa trama? Será que o Moro seria tão audacioso e tão, vamos dizer assim, como é que eu diria, até usando uma palavra aqui, canalha com a própria família, a usar a filha e o namorado da filha para produzir uma prova ilegal? Olha, Léo, é um momento de extremo desespero do Moro. Ele sabe o que pode acontecer e, obviamente, o Moro faz parte de uma grande organização criminosa e essa organização criminosa está tentando sobreviver fora da cadeia agora. Existem várias estratégias de defesa, estratégias que, obviamente, ele vai usar, não pensem vocês que eu estou dando ideia aqui, mas, obviamente, ele vai usar a estratégia de falar que ele também pode ter sido enganado, que poderia ter sido um trote. Vão tentar usar todos os tipos de estratégia possíveis. Mas o que a gente precisa se perguntar nesse momento é como que essa suposta voz do Apio foi suficiente para afastar um juiz federal de um caso que envolvia o Moro diretamente. Então são vários elementos, obviamente ele vai utilizar vários subterfúgios para tentar dizer que ele também faz parte dos que foram enganados, mas é muita coisa uma atrás da outra, né, Léo? A história do PCC, a Gabriela Hardt ali manipulando a questão do PCC para prender na hora certa, para tentar fazer dar certo o que o Moro tenta, mas sempre dá errado. Depois vem outra nova historinha para tirar dos casos exatamente o juiz que está trazendo aquilo que o Moro tentou esconder durante todo esse tempo. O que eu posso dizer é que, por mais que o Moro, os desembargadores envolvidos, eles tenham estratégia jurídica e poder de articulação, consciência de como funciona a opinião pública, eles não têm nenhuma, porque eles estão só jogando merda no ventilador e chamando atenção para o caso. Agora, mais do que nunca, o Brasil inteiro vai querer saber por que a família Moro falsificou a voz do juiz Apio para tirar ele dos processos.